Com certeza você já ouviu falar de Isabel Veloso. Porém, se você ainda não ouviu, Isabel Veloso, uma jovem que descobriu ter câncer em estado terminal. Ela tinha apenas 6 meses de vida. No entanto, 6 meses se passaram e ela está bem, ela está feliz. E isso levantou burburinhos na internet que ela tinha inventado tudo isso para ganhar fama, para ganhar dinheiro em cima dessa história macabra, certo? E o que eu quero te mostrar aqui, queridos, o que eu descobri e o que eu quero te mostrar aqui é cabuloso demais. É triste você pensar em uma situação dessa aqui. A Isabel Veloso, que eu vou mostrar aqui sobre ela, vai mudar a sua opinião de uma vez por todas. A internet em peso já não acredita mais nessa enfermidade, nessa doença da Isabel Veloso. E eu vou te mostrar o porquê que ninguém mais está acreditando na história da Isabel Veloso, e você vai tirar as suas próprias conclusões, assim como eu também vou dar a minha opinião. Então, eu peço que você, antes de comentar a sua opinião, assista o vídeo todo. E eu também darei a minha opinião sobre esse assunto e vou dizer de uma vez por todas o que eu penso desse assunto. Qual é a verdade, segundo os meus pensamentos sobre esse assunto. Acredito, para você que conhece Isabel Veloso, já tem uma opinião formada sobre ela. Mas o que eu quero te mostrar aqui, vai mudar de uma vez por todas o seu pensamento sobre a jovem Isabel Veloso. Existe uma narrativa que é construída em volta da Isabel Veloso e da sua história. Que narrativa é essa? Eu estava entrando no Instagram e as pessoas dizendo: olha, ela fez tudo isso para ganhar dinheiro e fama. Isso, ela nunca esteve doente, isso é tudo uma falácia dela, uma mentira dela. Então vamos comentar sobre isso. Seja bem-vindo, sua presença aqui é um prazer enorme para mim. Fico feliz de ter você uma vez mais aqui. Deixe logo o seu joinha. Se você quiser fazer já um comentário sobre Isabel Veloso, pode fazer. Mas fica até o final do vídeo, porque o que eu vou te mostrar aqui é tenebroso, certo? Lembrando você que deseja trabalhar, fazendo uma renda extra de 5 a 10 mil reais todos os meses, usando apenas o seu celular. Por que de 5 a 10? Até mais do que isso. Mas eu falo de 5 a 10 porque é algo que parece estar dentro ali daquilo que você vai acreditar. Porque se eu falar que você pode fazer mais do que isso, você acha que está fugindo da sua realidade. Mas na verdade não é. A internet, ela é o novo futuro, não do Brasil, mas do mundo. Trabalhe usando o seu celular, a sua internet, direto do conforto do celular. Como que eu faço isso? Primeiro comentário fixado, aqui no primeiro comentário fixado, vou deixar um link, você vai acessar esse link. No finalzinho aqui, aquele vídeo que vai explicar como que funciona e quanto você pode ganhar começando ainda hoje, usando o seu celular com acesso à internet. Dito isso, vamos ao vídeo de hoje. Isabel Veloso, essa jovem bonita que você está vendo aí, ela apareceu nas redes sociais, cresceu nas redes sociais aí, devido ao seu estado terminal, e emocionou muitas pessoas ao contar o seu testemunho. Foi no podcast do Vilela, Inteligência Limitada. No Instagram, no YouTube, no Instagram tem mais de 3 milhões de seguidores. No TikTok ganhou legiões de seguidores. Tudo que se comoveu com seu estado de saúde. E veja esses vídeos aqui, onde ela atesta que está assim enferma. Aí eu tava no hospital, fui fazer os exames, o raio-x, por conta da falta de ar, e daí a médica foi auscultar o meu coração, né? E ela viu que meu coração tava pro lado direito. E eu já tinha reparado que ele tava do lado direito. Como assim? Aí ela perguntou: você sempre teve o coração do lado direito? Eu falei: não, mas eu senti ele do lado direito. E daí ela me mandou fazer eletro, tomografia e tudo. Aí quando veio o resultado do raio-x, que quando eu fui fazer o raio-x, no caso, a mulher lá do raio-x perguntou bem assim: você tem problema de pulmão? E me olhou com uma cara apavorada, sabe?
Aí eu pensei, puta que pariu, sabe? Eu acho que tem alguma coisa. Na hora, assim, me veio, Já bateu, sabe? né? Até porque nessa hora que ela me falou isso, eu lembrei de... Eu sabia, eu fiquei, assim, bateu, assim, que eu realmente tava doente, porque um tempo antes de eu descobrir, acho que... não vou dizer o tempo certo, mas dá pra chutar 15 dias antes de eu ir pro hospital. Eu tava orando e eu perguntei, Deus, por favor, o que eu tenho, sabe? Me cura. Por que eu tô sentindo isso, sabe? Tipo, e nunca melhora, sabe? Eu queria uma resposta, assim. E sabe quando passa, até me arrepio, assim. Sabe quando passa, assim, uma voz na tua cabeça, tipo uma intuição? Sim, já aconteceu. E comigo. eu lembro até hoje que enquanto eu estava orando, passou, você tem câncer. Nossa. Tipo, foi um relance, assim, e eu fiquei... o que eu tô pensando, né? Que bobagem. Aí eu peguei e fui dormir. E daí no dia que eu fiz o raio-x, ela falou isso, eu me liguei, sabe? E eu já fiquei internada. Aí o meu coração tava pro lado direito porque o tumor era imenso, dava pra colocar uma... Ele empurrou tudo, porque ele começou a crescer em volta do meu coração e comprimiu o coração, pulmão e traqueia. Tá. Então tava tudo desviado, sabe? Até às vezes você pode perceber que quando eu falo muito, minha voz fica meio rouca. É por causa disso, tipo, ficou uma sequela, sabe? Entendi. E eu perdi parte do meu pulmão também por conta disso. Eu tive que fazer fisioterapia e na época eu ainda peguei Covid pra ajudar. Pois bem, eu quero que você veja um pedacinho disso que ela falou também no Vilela. E no final, queridos, veja isso que ela falou no Vilela, porque eu tô deixando a bomba aqui pro final. Veja esse vídeo aqui. Eu fiz uma aplicação só. Até eu cheguei aqui de cadeira de rodas, né? Porque foi essa imunoterapia que eu perdi por um tempo o movimento das pernas. Mas é normal acontecer isso? Te falaram que Na verdade, poderia acontecer? Me falaram de dor. É que eu já tinha neuropatia desenvolvida que afeta os nervos ali. Sei. Por conta da outra imuno que eu fiz. Mas era só a mão. Às vezes minha mão travava, meu dedo travava, sabe? Mas nada demais. Não doía nada. E na perna nada? Nada. E daí, quando eu fiz essa outra aplicação, eu parei de caminhar. Nem dentro de casa eu caminhava. Muita dor. Foram dias que eu fiquei no hospital gritando de dor, sem parar, com morfina, fentanil, que é um... Cara, fora do normal. É. Só quem passou ali, pra poder ter uma noção, a gente falando assim, as pessoas parecem que a gente tá, tipo... De bem, né? Mas não, cara. Imagina, tipo, uma dor que, tipo, a pessoa injetar fentanil, que é aquele remédio pra, acho que apagar, né? Tipo uma anestesia, assim, Sim. que eles dão. E não passar, não fazer efeito pra Isabel. Aí você fala, meu Deus. Sim, me deram até Propofol, que é usado em centro cirúrgico, sabe, anestesia. Sim. Cara, eu não dormia, eu só gritava de dor. Aí chegou uma mulher, uma enfermeira lá do hospital e falou bem assim pro meu pai, ela falou que eu não tinha nada e que o meu problema era de cabeça, que eu tinha que ir no psiquiatra. Olha, que absurdo. E, tipo, mesmo a galera, assim, sabendo, sempre tem um que parece que, sabe, só fala bosta. Na internet é um lugar que a galera acha que entende de tudo e Sim. julga as pessoas, é incrível. E daí depois que eu tive essa reação grave, eu falei que não dava mais, sabe? Essa reação é na perna, você tá falando? Foi a perda do movimento. Aí, além da dor nas pernas, começou o meu braço. Tanto que nesse braço direito, eu não tenho tanta força. Eu perdi a força, sabe? Então, como é que eu vou fazer de novo, sabe? Até eu fiz uma consulta, assim, um particular, que eu ganhei de um médico de Minas Gerais. E ele me falou que eu não tinha condições de fazer de novo essa aplicação. Porque eu queria uma segunda opinião, sabe? Tipo, não que eu ia fazer um outro protocolo ou fazer de novo, mas... Teu corpo não só aguentar? pra saber. Ele falou? Ele falou que foi uma reação muito grave, que daí sim eu podia perder de vez ou acontecer alguma coisa pior. É que, tipo assim, esse tratamento que a Isabel fez, ele diminuiu o tumor, né, amor? Diminuiu muito. Muito o tumor. Só que ele deu essa reação, né? Que é a... Como é que é o nome? Neuropatia, dor neuropática. Né? Isso. Só que daí, tipo assim, será que eu faço mais uma vez pra testar? E o medo, né? Imagina se piora. E aí a gente conversou com a doutora Melina, né? Vamos falar com ela então, vamos.
Doutor, nesse ponto, que hora que você consultou com ela? Depois que eu fiz essa aplicação. Tá. Aí eu falei que não dava mais e fui para os cuidados paliativos. Doutora, o que são por que é paliativo, esse termo paliativo? E por que ela não era recomendável ela fazer um outro tratamento? Tá. Paliativo vem normalmente da palavra grega palium, que significa manto. Foi colocado essa palavra no início para realmente colocar um manto em cima do paciente, acolher, ajudar o paciente como um todo, não só com um sintoma ou focando no câncer. A gente sempre fala que os cuidados paliativos é o olhar para o paciente como um todo, tratando e controlando dor física, dor emocional, a parte espiritual, a parte social. Tudo isso é a hora que a gente vai olhar para o paciente também, né? Para a família, para tudo, não só para o câncer. No caso da Isabel, ela teve essa reação muito importante na primeira quimioterapia, na primeira imunoterapia ali que ela fez, que realmente deixou ela com essa dor neuropática, e ela ficou com uma qualidade de vida muito diminuída, porque ela não conseguia, literalmente não conseguia sair da cadeira de roda por causa de dor. E eu acredito que foi isso que foi a decisão, tanto deles, família, quanto da gente médico, quando a gente orienta continuar com o tratamento, é imaginar como é que seria numa segunda aplicação. Como que ela iria ficar? Ela iria ter essa quimioterapia para tentar controlar mais as células tumorais, porque a gente já chega num nível que não tem tratamento para esse câncer. A gente pode, né, no caso dela ali, usar qualquer medicamento que vai controlar tamanho de câncer, controlar tempo de evolução, mas eu não vou conseguir mais zerar ela do câncer. E foi aí que ela decidiu, então, que ela não iria mais fazer essas aplicações e realmente olhar para a qualidade de vida dela, independente do tempo, quanto tempo ela tem. Até vocês falaram ali antes em tempo, e eu gosto de lembrar que eu não gosto de falar tempo porque a gente não sabe, tá? Temos algumas noções dependendo do que para a gente ver na literatura, o que mostra, como é que está a evolução, mas cada caso é um caso. Tanto que quando ela chegou aqui na minha primeira consulta, ela pediu também o tempo. Eu falei, Isa, eu não vou te dizer um tempo específico, porque eu posso errar feio, tanto para mais quanto para menos, depende do corpo dela, da reação do corpo dela com essas células tumorais. E os cuidados paliativos entraram nesse caminho justamente para melhorar a qualidade de vida do tempo que ela tem, independente de quanto tempo seja, para melhorar tanto a dor, para melhorar a parte, controlar sintomas, né? Não estou dizendo que todos os pacientes têm sintomas em todas as esferas, mas a gente sabe que em todas as esferas a gente consegue conversar com a família. No caso dela, ela é uma paciente jovem, então tem muito essa questão da família e da sociedade não entender como que o paciente jovem está em cuidados paliativos. Então tudo isso a gente aborda também, não é só o aliviar sintoma físico, é tudo. Entendi. Obrigado, doutor. Imagina. Então, quando foi que te deram alguma data, algum prazo? Foi depois que você não poderia mais fazer esse segundo tratamento? Foi logo que eu entrei no paliativo, assim. Tá. Até ela falou, né? Realmente ela falou que ela não pode me dar um tempo específico porque ela pode errar. Só que daí eu continuei insistindo pra ela, mas me fala um tempo, sabe? Eu quero saber quanto tempo eu tenho. Só que daí, até a minha médica que me acompanhava lá em Cascavel, ela comentou a mesma coisa. Só que daí, pelo que a médica de lá explicou, eles fazem como se fosse uma análise, tipo, onde tá o tumor, o tamanho e, tipo, como que tá os seus sintomas. Sim. E na época ali, que eu comecei o cuidado paliativo, o tumor ainda tava grande, sabe? A medicação que eu fiz ainda tava fazendo efeito. Então, ele tava bem ali no coração, sabe? Tipo, não tava no órgão, mas em volta do órgão, sabe? Tipo, então, se ele crescesse, como ele é um tumor maligno, então ele cresce rápido, então poderia pressionar o coração e parar.
Aí eu insisti pra ela falar. E daí, tipo, foi uma média que geralmente os médicos dão, né? Que, como você tá sem tratamento, vamos jogar então 6 meses, mas pode ser diferente, pode ser mais ou pode ser menos. Aí a hematologista que eu consultava em Cascavel, eu conversei com ela também em relação a tempo e insisti também porque eu queria saber, sabe? É porque como paciente é muito estranho você saber que você não faz mais nada de tratamento além para aliviar a dor e a qualquer momento você pode ir, sabe? Então, tipo, me deixaria muito mais tranquila ter uma base para mim aproveitar esse tempo. Eu também pensaria da mesma forma. Quero ter pelo menos pode ser para mais ou para menos, mas eu tenho que ter uma ideia. Só chuta. Pra planejar, e daí, né? A minha médica de lá já falou, pela localização eu te dou de 2 a 4. Só eu falei, como 2 a 4? Só que desde essa consulta já vai fazer 2 meses, sabe? Então, tipo, realmente pode errar muito feio ou pode acertar muito bem ou é meio termo, sabe? Entendi. Só que eu até falei num vídeo meu no TikTok que eu prefiro acreditar nos 6 meses pra mais, sabe? Porque, cara, como é que você lida sabendo que você, tem 2 meses? Cara, em 2 meses não daria nem pra minha casa. Entendeu? Verdade. Então, tipo, eu tô bem agora, que daí, que é o que eu ia falar. Essa aplicação dessa imunoterapia que eu fiz, por mais que foi muito ruim, né, e não fiz mais ela, eu tive um bom, assim, prognóstico, né, o tumor diminuiu muito mesmo, então ele se encontra, tipo, estável. Só que daí eu comentei com o pessoal ali dos meus seguidores e já começaram a me descer o pau, assim, uma galera, tipo, então ela tá mentindo, porque como que tá estável, se é terminal e não sei o que. Só que, tipo, estável no sentido tá estabilizado o meu momento de saúde, assim, tipo, o tamanho que ele tá não vai ser tão agressivo quanto se ele tivesse grande. Eu até conversei com a doutora, tipo, a questão dele ter metástase não muda nada tamanho, sabe? Pode ser grande ou pequeno, pode ocorrer. Só que, obviamente, se ele for pequeno, ele não vai comprimir o meu coração como se ele fosse grande. Então, tipo, você vendo isso que tá acontecendo, e, cara, em vez da galera ficar feliz, sabe? Tipo, eles descem além em você, entendeu? Tipo, eu tenho laudo, tipo, aí falam que eu não tenho foto com família, com ninguém. Tipo, meu Instagram, se você olhar, é só foto com minha família, tipo, nos destaques, sabe? Tipo, a galera só não tem o que fazer mesmo. E, tipo, você saber que você tem pouco tempo, tipo, são 6 meses. Você não vai perder tempo com esse pessoal, né? Chutando 6 meses. Só que são 6 meses. 6 meses passa assim. Já faz 2 meses. Vai fazer que eu entrei nos cuidados paliativos. Então, tipo, você já fica... Puta que pariu, sabe? Tipo, o que eu vou fazer? Você não sabe nem por onde começar. Aí, mais lidar com a galera, tipo... Eu tive que postar laudo, sabe? Porque eu sei que eu não tenho que provar nada pra ninguém. Só que é tão chato você ter uma doença terminal, sei lá, incurável, e lidar com toda a pressão e ainda ter que ver gente falando que você tá mentindo, sabe? Tipo, mas nem olha pra essas coisas, nem vale a pena. Sim, é uma puta pressão. Eu peguei, pra parar de me encher o saco, eu peguei e postei o laudo, sabe? Porque, apesar de eu realmente não ter que provar nada e só ter que aproveitar os meus momentos bons, cara, chega uma hora que você fica meio cansado, sabe? É muito desgastante. Aí eu peguei... Pois bem, a Isabel, ela tem emocionado muita gente com seu testemunho, com a sua força. Ela vem dizendo o seguinte: olha, eu aceito aquilo que Deus tem pra mim. Se é isso que Ele tem pra mim, então tá bom, eu aceito. Eu vou viver assim até o último dia da minha vida e pronto, eu tô feliz com isso. E isso tem levantado suspeitas sobre muitas pessoas. A Isabel se casou, passou-se os 6 meses e ela está viva. Graças a Deus, ela está viva. Só que ela, sendo paciente em estado terminal, tomando medicamentos paliativos fortíssimos, surgiu agora uma notícia e ela postou nas suas redes sociais que ela está grávida. E isso tem chamado a atenção de muitas pessoas. Então, vou deixar para colocar essa informação forte aqui daqui a pouco. E agora eu vou dar a minha opinião sobre isso. E eu vou te mostrar algo aqui no final que você vai ficar de boca aberta.
Então preste atenção aqui. Qual é a minha opinião sobre isso? Queridos, diante do Deus vivo, que Deus tire a minha vida se eu não estiver aqui falando a verdade para vocês. Eu já ajoelhei para orar por Isabel Veloso, ou pela Bel Veloso. Eu já ajoelhei, já clamei a Deus pela vida dela. Porque é uma jovem que tem muita vida pela frente. Se eu não me engano, ela tem menos de 18 anos, ou se tem, ela tem no máximo 18 anos de idade. Tem muita vida pela frente. E quando eu vi ali o seu testemunho, ela falando que tinha poucos dias de vida, eu estava orando por ela, buscando a Deus pela vida dela. Sabe por quê? Porque eu sou crente em Cristo Jesus. Então eu acredito num Deus que pode reverter situações. Hoje, nesse momento, você pode estar passando por algo, mas através de orações, Deus pode reverter a situação. Deus pode mudar aquilo que parece não ter mais jeito. A própria palavra diz que o homem faz planos, mas a última palavra vem de Deus. Se você for olhar dentro do Novo Testamento ali, tantas pessoas já tinham perdido a esperança. A mulher do fluxo de sangue, 12 anos menstruando, ela já não tinha mais o que fazer, ela iria perder a vida. A viúva de Naim tinha perdido o marido, agora perdeu o filho. Lázaro perdeu a vida, 4 dias ali enterrado, já sepultado. Mas por uma palavra de Jesus, todos esses foram curados, foram transformados, saiu do estado de tristeza, de lamento e ganhou ali uma nova chance de vida. Se eu sou crente e conheço a palavra, eu creio que Deus sim reverteu ou está revertendo o estado de saúde da Isabel Veloso. É simples de entender isso. Muitas pessoas não entendem que eu venho aqui e faço esse sensacionalismo para dar uma notícia dessa, porque eu tenho que fazer isso, porque isso é estratégia. Mas eu jamais, em momento algum, eu vou duvidar do que ela falou. Eu não vou duvidar jamais do que ela falou, porque inclusive doutores, médicos já atestaram que é verdade. E isso tudo ela já passou. Eu não vou vir aqui desmerecer o sofrimento dela. Eu não vou vir aqui dizer que isso é mentira dela, que ela fez isso para ganhar dinheiro. Isso, gente, acho que nem escritor de Hollywood conseguiria escrever uma história dessa. Como que ela iria inventar isso do nada? Desde 2015, se eu não me engano, ela sofre com isso. E eu acredito que Deus sim vai curá-la. Ela não perderá, em nome de Jesus, ela não perderá a sua vida enquanto ela estiver na sua adolescência. Eu creio que ela vai partir na sua velhice. E ela vai conhecer Jesus profundamente ainda. Ela tem falado que graças ao medicamento ela está sendo curada, que graças ao medicamento ela está sendo aí, está revertendo o estado de saúde dela. Eu não acho que é graças ao medicamento, não. É graças ao Eterno. Veja onde ela fala que o medicamento tem revertido a saúde dela. Quando eu comecei a divulgar na internet que eu estava fazendo uso do CBD, muitas pessoas vieram me questionar sobre o que era e qual que foram os benefícios dele na minha vida. E muitas pessoas se surgiram interessadas em saber o que era o CBD, o que ele causa no nosso organismo e o que ele pode oferecer de ajuda para pessoas que às vezes estão em tratamento de alguma doença ou até mesmo para prevenção de algumas coisas. E eu me sinto muito feliz e muito grata por poder ajudar, porque toda vez que eu ajudo alguém que me pergunta em relação ao CBD, eu lembro de toda a minha trajetória com a doença e principalmente da trajetória quando eu descobri ali um diagnóstico paliativo, que até o momento eu era uma paciente considerada terminal, mas eu consegui superar essa expectativa médica que colocaram em mim, essa expectativa de vida de uma paciente oncológica, e eu posso afirmar que esse sentimento de gratidão, de poder ofertar na vida das pessoas essa oportunidade que, se eu pudesse, eu teria começado com essa medicação muito tempo atrás, quem sabe até no começo do meu tratamento, lá nos meus 15 anos de idade, eu tenho certeza que teria ali prevenido muitos outros sintomas e até mesmo talvez essa dor de neuropatia. Provavelmente eu poderia ter seguido um tratamento sem precisar parar esse tratamento por conta da dor. Então eu poder ofertar essa oportunidade que eu não tive é o melhor sentimento que eu carrego dentro de mim. Pois bem, o que eu quero comentar aqui,
o que eu quero comentar aqui é sobre a gravidez dela. Por que muitas pessoas estão achando que tudo isso é mentira? Porque da gravidez dela. Ela se casou e agora está grávida. Se você, mulher, já ficou grávida alguma vez na vida, você sabe que não é recomendado você tomar dipirona. Tomar, por exemplo, boldo. Se você tomar boldo, você pode sofrer um aborto espontâneo ali. Remédios amargos, provavelmente você não pode tomar. Agora, as pessoas estão achando que tudo isso é mentira porque elas estão tomando medicamentos fortes. Medicamentos que infelizmente são muito fortes para ajudar no tratamento dela. Então, segundo o pensamento de algumas pessoas, se alguém que está grávida não pode tomar nem dipirona, como que ela está grávida tomando tantos remédios fortíssimos que ela está tomando? Então aí já levanta-se uma discussão e coloca-se a ideia de que ela está mentindo. Mas eu vou provar para você que ela não está mentindo. Ouça o doutor que cuida do caso da Isabel Veloso. Olá, meu nome é Bruno, sou cirurgião oncológico e acompanho a Isabel desde o início, desde outubro de 2021. Eu ia permanecer em silêncio, mas essa semana eu conversei com o Lucas e com a Isabel, nós ficamos algumas horas no consultório conversando, e eu percebi o quanto a situação de ofensa está causando mal e sofrimento a eles. Então eu resolvi fazer esse vídeo para atestar a seriedade da doença dela e a gravidade da doença dela. A Isabel é uma menina que chegou para mim com 15 anos. Eu lembro que ela chegou com muita falta de ar e logo de cara eu nem sabia como ela tinha feito a viagem de 2 vizinhos para Cascavel. No dia que ela chegou com muita falta de ar, eu logo internei ela. A gente fez um alívio desse líquido que ela tinha no tórax, uma tórax-centese que chama, para aliviar, né, essa falta de ar para ela. E no dia seguinte a gente ia para uma cirurgia. Talvez uma coisa que ela não saiba e que eu nunca contei para ela, porque não fazia diferença para ela, mas que no segundo dia de internação dela, ela quase foi a óbito, né? A segunda cirurgia, quando ela entrou no centro cirúrgico, entrou bem taquicárdica, ela tinha uma lesão grande no tórax, que comprimia, né? Ela já falou isso em outros momentos, que uma grande lesão comprimia o coração dela. Então, logo após, né, ela chegar à taquicárdica, na indução anestésica, provavelmente após o relaxamento, essa massa desabou, né? E ela teve uma compressão de via respiratória, uma compressão cardíaca muito importante, que ela evoluiu com bradicardia, então ela chegou a frequência de 30, chegou de saturar, PA inaudível. E naquele momento a gente estava com uma menina de 15 anos na mesa, indo a óbito. Foi quando a gente decidiu drenar o tórax, passar um tubo diferente, e a gente aplicou algumas manobras, algumas medicações, e a gente demorou muito tempo para estabilizar ela. Muito tempo para ela voltar do ponto de vista de ter uma pressão, de ter uma frequência cardíaca razoável. Então foi uma situação muito grave, em que ali a gente quase perdeu. Mas graças a Deus deu tudo certo. E ainda após isso tudo, né, que a gente nessa situação grave que a gente passou, com a menina quase indo a óbito na nossa mesa cirúrgica, e a gente tinha que fazer o diagnóstico. Foi quando eu realizei a segunda cirurgia, mediante a estinoscopia, e lá conseguimos fazer o diagnóstico realmente do linfoma, né. Eu já fiz 5 cirurgias na Isabel, né, algumas boas, algumas ruins. Umas boas, como a retirada do catéter, né, quando você termina o tratamento e você não tem que fazer mais quimioterapia. Mas infelizmente a última cirurgia que eu fiz para ela, contra a minha vontade, mas ela tinha solicitado que fosse eu, em janeiro de 2024, em que eu realizei a linfodenectomia, né, uma cirurgia para retirada de alguns linfonodos do pescoço, e que realmente constataram essa recidiva. Para essa última recidiva foi prescrita uma medicação para ela. E ela teve uma reação muito forte. Então, os sintomas que ela apresentou de reação dessa medicação mostraram sequelas nela até hoje. A Isabel não mostra as complicações, não mostra sofrimento na rede social dela. E talvez isso seja um motivo que as pessoas não acreditem na seriedade da doença dela. Mas
tudo que ela passa, as noites de sofrimento, as dores, a falta de ar recorrente, a dor torácica recorrente, isso tudo existe e isso tudo é real. Então, que esse vídeo possa amenizar um pouco as críticas, que esse vídeo possa esclarecer algumas coisas. Claro que esse vídeo foi solicitado, que eu pudesse fazer, foi autorizado por ela. E, bom, eu agradeço a atenção de todos. Eu acho bem engraçado porque as pessoas elas gostam de cuidar muito da minha vida. E o dilema da vida das pessoas é descobrir se eu tenho ou não tenho um câncer terminal. Eu postei a foto da minha biópsia porque falaram que laudo qualquer um cria, né? Já que são tão bons assim, e acho que um laboratório não cria uma biópsia falsa, né? Então tem uma biópsia de janeiro que foi do meu pescoço quando eu divulguei que eu era uma paciente com um câncer incurável. E desde então, eu fiz meu último tratamento, que inclusive eu postei uma foto do tratamento. E inclusive, eu parei o tratamento. E eu fiz um texto muito antes de viralizar aqui na internet, falando da minha primeira consulta no paliativo e todo o processo que eu estava vivendo. Essas partes ninguém vai pra olhar. As pessoas só olham o que eu tô vivendo agora. Elas só olham os meus stories viajando e julgando que eu não tô doente. Assim é muito fácil fazer. As pessoas acham que só porque eu tenho uma doença... Gente, vocês entendem que eu entrei nos cuidados paliativos para ter uma qualidade de vida? Se eu não tivesse um bom cuidado paliativo, se eu não tivesse fazendo nada e morrendo, literalmente numa cama, vocês iam falar, nossa, por que nenhum médico oferece um tratamento que dê uma boa qualidade de vida? Aí se eu faço um tratamento assim, as pessoas perguntam, meu Deus, ela tá muito bem pra estar doente. Gente, eu não sou, entende? Não é porque eu tô bem agora que eu vou continuar assim pra sempre. Se eu tenho uma doença terminal, vai chegar assim um dia que eu vou estar, olha, um caco, entende? Que eu vou estar uma pessoa que vocês nem vão querer ver de tão feio que eu vou estar. Vocês entendem? E outra coisa, emagrecimento, eu já tô emagrecendo. Eu já emagreci 4 quilos em 2 semanas. Eu não costumo mostrar o meu corpo totalmente, mas se eu pegar pra mostrar, vocês vão ver como que é o meu corpo, que eu não sou uma pessoa com corpão, sou uma pessoa que literalmente tá emagrecendo comparada com as outras fotos que eu tenho. E outra coisa, agora tá todo mundo me criticando por causa de uma adoção. As pessoas são assim, se você adota, elas criticam. E se você não adota, elas criticam porque tem um monte de criança para ser adotada e ninguém quer adotar. Se você faz isso, se você acha isso, adota você ou não faça um filho, você. Eu tenho um sonho de ser mãe, mas não significa que eu tô sendo mãe, entende? É o meu maior sonho. Quando eu abri aquela publicação e olhei os comentários que eu nem devia ter olhado, mas olhei, eu só abracei o Lucas e comecei a chorar porque eu não posso sonhar, sabe? Só porque eu tenho uma doença terminal eu não posso sonhar. Eu não posso ter o sonho de ter um filho. E outra coisa, vocês acham que se um dia eu morrer, o Lucas não vai adotar uma criança? O Lucas já me falou, ele só não divulga, mas independente, ele quer ser pai. E eu também gostaria muito de ser mãe. Ele vai adotar uma criança de qualquer forma. Vocês entendem isso? Eu confio no meu marido. Se vocês não confiam, aí é o problema dessas pessoas, sabe? Mas eu confio, eu conheço ele. Eu moro com ele, tô com ele 24 horas por dia. E ele não é qualquer homem que você encontra na esquina. Então eu sei a pessoa que eu tenho do meu lado. E eu acho que ninguém tem que dar pitaco no que eu vivo, só entre eu e o meu marido, sabe? Essas pessoas que ficam falando, que estão duvidando de mim, são um bando de babaca. Me desculpa falar, mas é todo mundo um babaca, nojento e nojenta, que nunca viveram nada na vida. São pessoas totalmente amarguradas. Eu não tenho culpa se essa não entra na cabeça dessas pessoas que eu posso ser feliz diante de um diagnóstico. E eu tô muito feliz. Eu tenho um médico que prova, entendeu? Então, assim, eu acho que essas pessoas só deveriam repensar o que escrevem para um dia não pagar com a língua. E o karma, que eu não gosto de usar essa palavra, não voltar bem feio pra essas pessoas, sabe? Enfim, eu tô bem, tirando tudo isso.
Só fiquei sumida porque eu tava resolvendo umas coisas com o Lucas. E é isso, tô fazendo torta de maçã aqui em casa. Isabel Veloso, paciente terminal de câncer, anuncia a sua gestação. Então vem milhares de pessoas apontando o dedo e fazendo julgamentos, milhares de desinformados sobre a situação de Isabel. Eu estou falando sobre esse assunto que está viral no momento. Eu não sou paciente terminal, sou paciente oncológica, atualmente em quimioterapia, mas eu vou falar sobre esse assunto porque eu passei uma dor similar a que talvez ela esteja passando agora. Eu tô com a minha bênção aqui no colo, a minha Vitória. E quando eu fiquei grávida, eu já tinha tido câncer a primeira vez. Não era recomendado que eu engravidasse novamente, e a gente sabe que métodos contraceptivos falham. Eu não podia usar hormônios nem nada do tipo, e acabei engravidando. Fiquei apreensiva, sim, do câncer retornar, mas em nenhum momento fiquei triste, pelo contrário, fiquei muito feliz em ser mãe de novo. Eu sou influencer na internet também, lógico, de um nível bem inferior, tenho bem menos seguidores que a Isabel, mas foi o suficiente para eu conseguir ler milhares de comentários me chamando de egoísta, falando que dozinha do meu filhinho, que eu ia morrer, ia deixar meus filhos sozinhos, enfim, uma pancada de comentários assim. E por que eu tô relacionando com a história da Isabel? Simplesmente porque eu estou curada. E todas essas pessoas que me apedrejaram e falaram que eu sou egoísta, que eu ia morrer, que eu ia deixar os meus filhos, não sei se vão ver isso agora, mas eu estou indo pra minha última quimioterapia na segunda-feira, né, bebê? E meus exames estão limpos e eu não tô mais com câncer ativo no corpo. Ou seja, a mamãe venceu. E eu sofri muito com esses comentários. Eu não sou paciente terminal, como eu disse novamente falando, mas a Isabel, sobre os 6 meses de vida que ela tem, que o médico falou, é apenas um prognóstico médico, é apenas uma visão médica sobre a gravidade da doença ou quadro que ela está agora. Ela não está mais em quimioterapia para os desinformados de plantão, ela está em tratamentos paliativos que consiste em melhorar a qualidade de vida do paciente oncológico, menos dor, melhorar a qualidade de vida, estagnar a doença, enfim, existem vários protocolos de tratamentos paliativos. E ninguém da internet sabe exatamente qual protocolo ela está nesse momento. E ela hoje está com a doença estagnada, ela está apta e ela está bem fisicamente para assumir o risco dessa gravidez. E sobre os 6 meses de vida dela, sobre ela ser paciente terminal, e todo mundo apontar para ela e começar a desconfiar dela, existem pacientes terminais de câncer, ou seja, aquele tumor não tem mais como retirar, aquele tumor com quimioterapia ele não reduz mais, mas ele pode escalar por 10, 20, 30, 40 anos. Existem pacientes terminais de câncer que vivem décadas. Então, a Isabel, ela não pode e ela nem deve viver a vida dela pensando que ela tem 6 meses de vida, se a doença dela está estagnada e se ela está se sentindo bem. Pelo contrário, ela tem que viver como se ela tivesse 10, 20, 30 anos. Ela tem rede de apoio, ela tem família, um marido que apoia ela. Por que não fazer uma vida? Por que não receber a herança do Senhor, que são os nossos filhos? E por que não acreditar na palavra de Deus e não na palavra dos médicos, se ela está se sentindo bem, se ela conseguiu estabilizar a doença dela? Parem, desinformados de plantão, de falar que ela tá mentindo porque ela tá fazendo quimioterapia e engravidou. Nem quimioterapia ela tá fazendo. Parem de falar, mas ela não tinha 6 meses de vida? Sim, é um prognóstico médico apenas. Pacientes terminais vivem décadas, se possível. Então, assim, parem de julgar. Porque o câncer é uma doença que ninguém quer ter. Eu jamais imaginei que eu ia ter de novo. Quando eu engravidei do meu bebê, eu estava curada. Então eu jamais imaginei. E depois eu descobri que o câncer voltou não foi por causa da gestação. Mesmo se eu não tivesse engravidado, ele teria voltado, porque ele não veio por causa de hormônios. Ele veio triplo negativo. Nada relacionado com hormônios. Então, a minha gravidez não fez diferença nenhuma. Ele teria voltado do mesmo jeito. E aconteceu. Eu não me arrependo, sou muito feliz por ser mãe.
E a todos que disseram que eu ia falecer e deixar os meus filhos, lamento, mas eu venci. E a Isabel, infelizmente, ela tem um diagnóstico de câncer terminal, mas ela vai vencer e ela vai viver décadas ao lado dos filhos dela, se assim ela quiser. Porque a última palavra sempre é de Deus e não dos médicos. E é isso, gente. Julguem menos, amem mais e apoiem a vida. Certo? Então, você acabou de ver aí. Então, no meu modo de pensar, Deus ele pode fazer tudo, querido. Deus ele é poderoso para fazer tudo o que ele quer fazer. Eu acredito que inúmeras, milhares de pessoas levantaram para orar por Isabel Veloso. Eu acredito muito nisso. Eu acredito que muitas pessoas se levantaram para orar a favor de Isabel Veloso. E Deus escuta as orações sinceras. Deus escuta orações que vêm aqui da alma, do coração. Esse é o Deus que eu conheço. Então Deus pode mudar sim o quadro. O médico diz, não tem mais jeito. Deus chega e assina e fala, tem jeito sim. Tem jeito sim, é Deus. Vocês queriam que ela perdesse a vida para se concretizar. O que ela falou é verdade. Se o que ela falou é verdade, então deixa ela morrer. Aí se ela perder a vida, nós vamos saber que tudo isso era verdade. Amigos, vamos confiar no poder do Eterno. Vamos acreditar no poder do Eterno. Ela está grávida, que essa gravidez ia ser abençoada. Que a criança vai nascer com saúde. Para atestar o poder de Deus sobre situações impossíveis. Porque Deus já está mostrando o seu poder aí. Deixe a mulher viver. Porque isso pode trazer uma mágoa para o coração dela. Isso pode causar problemas psíquicos, emocionais. Tantas pessoas querendo com a jovem perder a vida para provar que tudo isso era verdade. Lamentável. Lamentável. Veja esse recadinho para você aqui. Que Deus em Cristo te abençoe. Olá, meus queridos irmãos, tudo bem com vocês? Espero que sim, tá? Eu me chamo Ed Fernandes, tá? E é um prazer estar aqui no canal do nosso irmão, o Eric Soares. Eu vim aqui trazer uma oportunidade para todos vocês, tá? Que acompanham o canal dele, que segue ele. Eu conversei com ele, né? Nós conversamos sobre essa oportunidade que vocês vão ter aqui através desse anúncio, tá bom? Gravei esse vídeo aqui rapidinho já para convidar vocês para que vocês cliquem aqui nesse link, tá? Aqui abaixo no comentário fixado e me chama no WhatsApp aqui que eu vou ensinar vocês, tá? Eu mesmo vou ensinar vocês de como você está faturando de 1.000, 2.000, 3.000 reais por mês ou muito mais do que isso aqui apenas usando o teu celular, tá bom? Então não perca tempo, clique agora e chama lá no meu WhatsApp que eu vou ensinar vocês como funciona, tá bom? Já adianto, pode ficar em paz, tá? Não tem nada a ver com pirâmide, não tem nada a ver com joguinho de aposta, não tem nada a ver com essas baboseiras, tá? Que eu creio que vocês têm visto aí na internet, tá? É um trabalho honesto e seguro que não atinge nossos princípios como cristão, tá bom? Então, chama lá agora.